só queria, por gentileza, não precisa não, porque eu tenho uma voz assim. Os índios no Rio de Janeiro, eles não foram todos dizimados. É o que eu leio nos livros, né? Tá. Então, eles não foram, né? Haja visto que essa exposição é exatamente para mostrar isso. Você já foi lá no terceiro andar? Não, depois de tá. Então, nós temos aqui Guarani, né? Temos os Turis e tem uma aldeia Pataxó. Então, nós temos aldeia ali em Bracuí, em Paraty, eu sei, mas Araponga, o que eu li nos livros era... Tá. Né? Então, mas, eu aprendi quando eu tinha 3 anos de idade. O meu avô falou para mim o seguinte: minha filha, você é índia, entendeu? Você é índia, entendeu? Você é índia, entendeu? Sim, senhor, entendi. Então, as pessoas vão dizer para você que o seu lugar é no mato. Você diz que o seu lugar é em qualquer lugar, onde você quiser. O seu lugar é aqui, é em cima da árvore, é embaixo da árvore, aonde você quiser. Aí é o seu lugar. Porque você é uma das herdeiras dessas terras. Essas terras aqui lhe pertencem. Onde você chegar, se as pessoas disserem para você não é daqui, você diz, me prove. Me prove. Eu sou daqui. Agora eu quero que você me prove que é daqui. Porque eu sou daqui. Aqui, aqui e aqui. Então, meu avô, nesse ponto, ele era, sabe, muito firme com a gente. E uma coisa que a gente tem bastante dificuldade em relação a vocês, me refiro ao que se diz civilizado, né? Se diz civilizado, é que a gente, por exemplo, eu trabalho com medicina. Então, se eu digo assim, olha, você vai pegar essa folha aqui e vai fazer um chá com 1 litro de água. E você vai tomar esse chá durante o dia e amanhã você vai fazer outro. Você vai fazer isso 21 dias. A pessoa chega em casa, pega um maço de folha desse tamanho, põe lá, faz o chá e começa a tomar. Passa mal. Aí diz que a Índia me ensinou um remédio que eu estou quase morrendo. Então é por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar o oral com vocês. Porque vocês acreditam na mentira que está escrita, mas não acreditam na palavra que é verdade. Tá? E o meu avô dizia, tudo que está escrito no papel, o homem escreve aquilo que ele sabe que vai vender, e não o que é. Haja visto que Bracuí, o nome não é Bracuí. E toda vez que a gente vai lá, a gente ri muito com os índios. Porque lá tinha uma fruta que tinha um nome parecido com Bracuí, e que o besta, que se dizia antropólogo, que foi lá... Pô, desculpe, né, mas é que eu sou muito franca, deixei de ser branca para ser franca. O IJ, que foi lá e que fez a pesquisa, ele colocou no livro Bracuí. E até hoje todo mundo conhece como Bracuí porque está no livro. Só que não é Bracuí. Então, a nossa dificuldade, a minha pelo menos, e sei de muitos parentes indígenas que também têm essa dificuldade, é que a gente ensina de um jeito e as pessoas que se dizem civilizadas, elas querem que seja de outro. E elas vão fazer daquele jeito que elas acham que é. Não do jeito que eu ensinei. Então, minha filha, fica complicado para a gente chegar a um denominador comum, né? Porque a gente sempre, por mais analfabeto que a pessoa seja, ela sempre quer ser doutor. Às vezes é analfabeto, pai, mãe e ancestrais. Aí, está no 2º ano do primário e já acha que é doutor. Aí é complicado. Então, o difícil de se lidar com essas diferenças é exatamente isso. Sempre que alguém, numa aldeia, quando você tem uma dor, você vai a quem entende daquilo, no pajé. E você vai aprender com ele o que você vai tomar. Aqui não, aqui você vai na vizinha, ei, tô com dor de barriga, o que é bom? Ela, eu tomei um negocinho assim, 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 é bom.
você vai e toma também. Você não sabe se aquilo é bom para você. Né? Porque cada pessoa que está aqui é um universo. E o remédio que é bom para ela não é bom para você. Eu sei ver o que é bom para você. Mas você sabe ver o que é bom para ela? Você sabe se aquilo que você tomou é bom para ela também? Mas você ensina ela, manda ela tomar. Então a diferença é exatamente essa. Muito obrigada. Você tem que falar depois de uma intervenção lá. Duas perguntas rápidas, mas só uma observação de uma informação que eu tive recentemente, de que até as primeiras décadas do século XX, a linguagem coloquial falada, se falava tupi, e como assim, esse apagamento, essa questão da invisibilidade, né, e do apagamento, né, como em pouco tempo, se a gente pensar, a gente foi perdendo isso que era tão próprio, né? Se falava usualmente, não tinha ideia de que era recente. As duas perguntas eu fiquei muito curiosa da rádio IAB, como é que a gente pode ter acesso, e também, fazer outras perguntas logo, né? Também parece que muito recentemente, não sei se a Universidade Federal de Santa Catarina criaram o primeiro curso de letras. Vocês têm notícia disso? Fiquei sabendo disso numa aula na Universidade das Quebradas, aqui, isso que eu falava. O curso de letras de línguas indígenas. Parece que não é isso? Não sei, mas Então, eu não. parece que é muito recente. Na USP tem um curso livre com o Navarro, né? Acho que não foi o Navarro, que no curso de extensão com o Navarro, professor Navarro, de Tupi e como é que fala? Tupi paulista. Eu não estou no geral, não estou sabendo mas eu vou perguntar, vou procurar saber sobre esse curso lá no Sul. Então, a rádio ela é online. Ela é online. O nosso site é o Rádio Iandê com YANDE.com. Mas a gente está em todas as plataformas aí, em redes sociais. A gente tem um aplicativo para celular, tem no Facebook, no Twitter e no YouTube e no Instagram. E no SoundCloud com as entrevistas lá também. Então, pelo Facebook dá para saber tudo isso lá, no Facebook da Rádio Iandê. Então, do curso de línguas eu vou procurar saber porque eu não conhecia. Eu sei de São Paulo, que é um curso de extensão, que já tem há bastante tempo, inclusive. Para falar da universidade, né? Falando da universidade, não é que é se sentir deprimida, porque a universidade é um espaço de poder e a gente precisa de ocupar todos os espaços de poder, né? E outra coisa da universidade é que tem uma questão de ética sobre a pesquisa relacionada aos povos indígenas, que é uma questão muito delicada, né? Às vezes a pessoa convive com a gente, se torna um amigo e depois escreve coisas que a gente nunca vai ler, e às vezes questões da nossa vida e da nossa família, que isso tem que ser falado na universidade. Já está tarde, essa descolonização precisa de acontecer. Esse método de pesquisa, em que o pesquisador convive com os índios, se torna amigo dos índios, e depois escreve, a gente não sabe o que ele escreveu, o que essa pessoa escreveu, ou fala detalhes da vida pessoal que não diz respeito a pesquisa, sabe? Algum detalhe até da vida sexual dessa pessoa, entendeu? Algum conflito familiar. Então, essa ética na academia, isso a gente precisa de pensar sobre isso, porque é muito comum esse método de depois os índios não lerem, não saberem o que foi escrito sobre eles, e isso fica registrado como história verdadeira, porque alguém leu e vai falar que isso é verdade, é assim, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa de romper com esse processo metodológico de pesquisa, sabe?
Eu sou capaz de falar por mim mesmo, os povos indígenas são capazes de falar por si próprios. E outro, isso tem a ver também com esse rompimento da tutela. Eu acho que aqui a gente está falando de uma geração de indígenas que está rompendo com esse processo de tutela e de autonomia. O medo da universidade é da autonomia. A gente quer ter a autonomia de falar sobre nós mesmos, de citar os nossos próprios parentes indígenas, de citar nossos avós, entendeu? Então, é o medo da autonomia indígena. Por isso que a cota não é, mesmo que no ano passado o MEC tenha soltado uma portaria que obriga todas as pós-graduações a ter alguma medida de cota, seja social, racial, não importa. Então, isso é para impedir o processo de autonomia. Eu enxergo assim, eu não me sinto reprimida. Isso é um desafio para mim e eu vou conseguir. Mais alguma pergunta, pessoal? Não sejam tímidos, perguntem qualquer coisa. Eu, assim, eu quero falar um pouquinho. Quando o microfone da cultura, todo mundo falou assim, a cultura de vocês, né? Nunca fala que é nossa, né? Se ele é brasileiro e se ele está aqui, a cultura é de quem? É só dos indígenas? A cultura negra é de quem? Então, desde quando não muda esse pensamento, acho que por isso que tem tanta discriminação na escola, na rua, no metrô, aonde você chega. Porque essa discriminação vem disso. Essa cultura não é minha, entendeu? Então, quando fala da cultura indígena, é de quem? Quem estamos aqui? Quem somos nós? Então, tem que começar assim, né? Sou Potira, esqueci de me apresentar. Sou Potira, fui muito empolgada, né? Sou Potira, fui Caxi e Guajajara. E assim, essa visão, né, do mundo, do Brasil, então, acho que tem que mudar. Porque eu não sei muito, né? Mas só fui na Colômbia, lá eles falam, a cultura é nossa. E a gente defende, tanto na rua como na universidade. Então, assim, quando não tiver essa mudança, né, tanto das mídias dependentes, a mídia dizer, não, eu não vou falar tão mal assim, porque a cultura é nossa. Então, vai sair tão, né, ruim aqui, porque a líder diz, não é nossa, é de vocês. O índio é de vocês. Como assim, nossa? Aí, assim, nós indígenas, povos indígenas, a cultura é de todos. Só queria falar isso. E assim, a cultura negra que vem logo depois também é de todos, né? Todos nós. E quando ela falou do conflito, a Sandra não está ali, né? Ela citou o Guajajara, só que conflito não é só com o Guajajara, né? Aí ela citou só os Guajajara ali, saiu, assim, eu queria falar com ela, mas ela não estava aparecendo. Eu deixei para depois, mas eu queria que ela tivesse para ouvir, né? Que o conflito indígena não acontece só com os Guajajara, como ela falou aí, o conflito acontece de todas as aldeias, não assim como ela falou, mas assim, acontece realmente, porque é difícil, são vários pensamentos mesmo. E o Guajajara, ele tem esse pensamento da cultura, defender onde tiver, né? Por isso que estamos lá na resistência de Maracanã, nunca saímos de lá. Já fomos expulsos 4 vezes e continua voltando, assim, a gente tem uma resistência muito grande, então até por isso que a gente é citado em alguns lugares, né? Como Guajajara, né? Então, assim, eu não vejo esse ponto ruim, porque a gente não está defendendo aquilo ali só para nós indígenas, né? Acho que é para todos, quando eu falei a cultura é de todos, então aquilo ali é de todos. E como o espaço ali é um prédio histórico, então é de todos, gente. Então, assim, quando fala da crítica e também não ouve, é ruim, porque a gente tem que ouvir a crítica, né? Porque quando ela fala da cultura, nós estamos... Não, mas por quê? Né? E por quê? Né? Porque ali tem uma defesa, né? Uma defesa indígena, uma universidade indígena, e assim, eu talvez nem vou ver funcionando, né? Mas meus filhos e meus netos talvez continuam. E aí uma história, só uma história. Só que uma história contada mentirosa. Eles são os indígenas que estão ali defendendo, né? E estão vindo daqui, então eu gostei muito que está também aqui no espaço, né? No mar, o grupo da Clarice foi lá na aldeia Maracanã, foi no CESAC, né? Então essa luta é bem difícil, mas
estamos lá. E teremos a presença de vocês lá também, né? Vocês todos, porque a luta não é só nossa, é de todos. Mas para gravar é bom, se quiser. Fica mais fácil. Meu nome é Fabiana. Em 2015 eu fiz parte de um grupo que criou o Fórum de Apoiadores dos Guarani Kaiowá aqui no Rio de Janeiro. Eram pessoas assim, de diferentes áreas, mas que estavam indignadas com tudo que estava acontecendo lá, porque começou a aparecer assim, timidamente notícias sobre os massacres. E aí um grupo de amigos, pessoas de diferentes áreas que tinham em comum uma relação mais antiga na universidade, nos anos 70, 80 e tal. Então a gente aí se reuniu e criou o fórum de apoiadores e tentamos um contato com uma pessoa deles lá, dos Guarani, que acabou vindo, Tunico Benítez, e um antropólogo chamado Rubem Almeida, que era uma pessoa que há muitos anos trabalhava junto aos Guarani Kaiowá. E aí a gente criou o fórum e tivemos uma atuação assim, durante talvez um ano, de apoio, de divulgação de coisas, de reunião, arrecadar dinheiro, mandar, divulgar, denunciar coisas. E de repente começou a briga. Como a Sandra colocou aqui, esses novos conflitos. Existem esses conflitos em todos os movimentos sociais, em todos os grupos, entre as diferentes etnias indígenas, entre as diferentes tendências políticas dos brancos. Existem esses conflitos. Agora, assim, é lamentável que esses conflitos paralisem em alguns momentos, paralisem os movimentos e interrompam um processo que está em crescimento de resistência, de constituição de uma força, de alguma forma, que vai se contrapor a essa força dominante que vem autoritariamente e coloca as coisas, não só para vocês, como para a gente também, né? Então, eu vejo também muito essa questão da habitação, dessa habitação vertical, como uma maneira autoritária de resolver, entre aspas, uma situação que vai ficando cada vez mais insustentável, né? Onde os indígenas vão viver na cidade, né? Eles não têm condição de viver no campo e também não têm condição de viver na cidade. Como é que se resolve? Aí vem uma solução autoritária, né, dos poderes constituídos e vem em cima de vocês e vem em cima da gente também de outras formas. Então, assim, e aí eu gostei muito da fala da tua, quando você falou que o negócio das formas de... Porque eu também, há anos que eu estou dizendo dentro da universidade que greve não é mais forma de luta. Que greve já deixou de ser forma de luta nas universidades. A gente vive propondo que se façam. Agora estão começando com uma forma alternativa que é ocupar as universidades. Né? A UERJ está começando, ensaiando isso, ocupar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, como você vê essa questão, né? Porque você falou, isso daí também já está ultrapassado. Então, como é que você vê isso? Quais seriam as propostas, experiências de vocês? Ai, meu Deus. Eu vou fugir disso, porque fugir disso porque inclusive a gente fala sempre sobre índios. Assim, eu não vou tirar o espaço da voz do pessoal da UERJ, né, dos professores, nada assim. Só estou provocando, gente. Só estou provocando para vocês pensarem, entendeu? E aí vocês que estão lá, né, que vivem aquilo, que pensem melhor, né, sobre isso. Porque eu acho que só quem vai saber como fazer isso são os professores, são os alunos, são os funcionários que estão lá. Porque eu também não vejo uma solução assim, ocupar e inclusive produzir mais coisas, entendeu? Mostrar que a universidade realmente é importante. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é mostrar a importância da universidade, parar de brigar sobre quem é que vai escrever tal artigo, que vai publicar na revista da UERJ. É começar a produzir mesmo material que tenha significado para o Brasil, material que tenha importância. As pesquisas precisam ser publicadas, precisam ser veiculadas, divulgadas mais, porque
essas pessoas que estão aqui fora, ali, andando por aí, talvez nunca leram uma pesquisa de um professor de lá. Entendeu? Por quê? Porque tem essas brigas de quem vai publicar, do livro que vai sair, aí acaba que nenhum livro sai. Aí faz concurso público e aí ninguém passa. Eu vejo isso na UF. Teve 3 concursos públicos lá e ninguém passou. E aí lá não tem professor. Entendeu? Por que ninguém passou? Porque fulano foi aluno de fulano que acha que Foucault é bom. Fulano foi aluno de fulano que acha que o Foucault é ruim. E aí nunca passa ninguém. Entendeu? E aí fica sem professor. E aí ninguém produz nada. Porque fulano é dessa linha de pensamento, fulano da linha de pensamento. Gente, o mundo, ele não é igual, não pensa igual. E quanto mais pensamentos diferentes a gente puder produzir, melhor crítica a gente vai poder fazer sobre um ou outro. E eu acho que a gente precisa mostrar a importância das universidades. Eu sou totalmente a favor das universidades, dos professores, dos cursos todos. Um curso numa universidade nunca deveria acabar. Nunca deveria terminar um curso. Você nunca deveria fechar uma universidade. Mas quem está lá precisa produzir mais coisas, mostrar a importância de estar lá. A gente precisa saber das pesquisas de tecnologia da UERJ, das pesquisas de educação, das pesquisas de saúde, de tudo. Entendeu? A gente tem que mostrar essas pessoas que estão lá a importância deles. Que fica muito escondido, não sei. Só quem realmente está interessado em saber é que vai lá e procura e tudo, mas acho que isso deveria estar nos outdoor, nesse backlight, no ônibus. A pesquisa, tá, professor pesquisou sobre saúde, sobre dengue, descobriu lá um negócio lá que coloca na barriga do mosquito fêmea da dengue, e ele contamina os outros mosquitos e mata o vírus dos mosquitos, sabe? Eu acho essa pesquisa importante. Por que ninguém publica isso? Sabe? Alguém que conhece essa pesquisa, já ouviu falar? E tem pesquisadores que descobriram lá que infectando um mosquito, ele, sei lá, morde, beija a boca do outro mosquito lá e passa pela bactéria e mata o vírus dentro do mosquito. E aí torna aquele vírus inútil, assim, sabe? A gente precisa mostrar a importância dessas universidades e dessas pesquisas. Então acho que publicar mesmo, tem que mostrar mesmo. A gente falou dos meios de comunicação, a gente falou da universidade. Estamos no museu, eu queria falar do sistema da arte na cidade. De como vocês percebem esse sistema, que é um sistema bem complexo. Tem escolas, tem museus, tem galerias, tem artistas indígenas ou indígenas. Vocês têm experiência com esse contexto fora, mas também no contexto do museu nos últimos, sei lá, 5 meses. Então eu queria ver também como vocês veem que essas instituições, esse sistema é aberto, não é aberto, que dá para fazer lá, que não dá para fazer, e que não deu para fazer no processo que a gente experimentou nos próximos meses, que vocês pensam que deveria ter acontecido. Sei lá. Você também quer falar, então, não sei se você quer falar primeiro ou... Não. Só não acrescentar lá na Boa tarde para todos. Banil, eu achei interessante agora que você diretor fala sobre o Paulo Tucano. Queria também saber um pouco mais desse processo, que universidade é essa? São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil, 95% é indígena, de diversas etnias, Tucano é uma delas. Mas uma coisa é pedir para escrever na língua a sua tese ou monografia. Outra coisa é entrar dentro de uma universidade de linguística ou de letras, por exemplo, e sustentar a questão indígena. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a única universidade que trata de questão de línguas indígenas é o FRJ. Fiz
linguística, curso de pós-graduação em línguas indígenas e mestrado em linguística. Mas os indígenas não entram ali, porque a língua indígena não é aceita como uma língua, só é aceita a língua estrangeira, no caso do mestrado em inglês, por exemplo. O único que discute isso aí, até Ariel Rodrigues morrer em 2014, é UNB Brasil. O UNB aceitava, agora estão derrubando a própria UNB nessa discussão lá, estão derrubando a questão de línguas indígenas. Para o indígena entrar na UNB, para o mestrado, por exemplo, ele tem que fazer a prova em inglês também, que nem na UFRJ. Então isso é interessante para a gente começar a discutir também como é que esse processo, para que indígenas também entrem na UFRJ, usando a sua língua como língua estrangeira, como língua pronome, propriamente usar o inglês, por exemplo, da UFRJ. Está se discutindo isso na Universidade Federal de Minas Gerais, tem um professor também, 2 professores que estudam e trabalham com indígenas também. A Federal, a Unicamp também está estudando a questão de línguas indígenas, na Faculdade de Linguística da Unicamp também. Mas é interessante quando tem um gatilho desse que você comentou, na questão jurídica, como é que nós vamos trabalhar também para que indígenas entram e usem a sua própria língua, os falantes nativos de uma língua, na UFRJ, por exemplo. Isso é interessante, gostei. Eu queria saber mais sobre como que foi esse processo, que universidade é essa, como que ele fez, e se realmente precisa entrar com o processo para escrever uma tese ou uma monografia. O importante que eu acho é entrar na universidade e usar a sua língua, a língua materna, como uma língua que não seja o inglês, por exemplo. Só o UNB, volto a dizer, antes do Ariel Rodrigues morrer, em 2014, e agora a UNB está forçando para que indígenas entrem para lá. Só tem que eu conheço ali o Joaquim Manaca Chanal, porque eu estudei também no UNB em 2009 e 2010, final fazendo sanduíche, o UFRJ do UNB. 2 Cuicuro, tem um Camará, e 2 Guarani, estudando. O restante são indígenas lá do Maloca, que não falam sem língua materna. Mas é interessante, eu queria saber um pouco como é que foi esse processo, se você sabe dizer mais ou menos, que é para a partir daí a gente também trabalhar e dizer para o UFRJ, para todas as universidades. O UERJ tem letras, linguística também, mas não tem indígenas trabalhando. Eu enviei minha emenda para o UERJ não aceitou. Eu dou aula na UERJ de Língua e Cultura Tupi-Guarani, porque eu sou teimoso, nós somos teimosos. Não porque o UERJ me financia alguma coisa que eu não ganho porra nenhuma, 3 anos que eu dou aula na UERJ, mas porque nós somos teimosos. O Guajá é teimoso, muito teimoso, e por isso nós estamos na UD Maracanã também. Esse curso também é ministrado na UD Maracanã, porque nós estamos lá, porque eu estou lá também, Poti está, e outros parentes de outras etnias também. Então, uma coisa é dizer que a universidade, o NEMAT, por exemplo, outra universidade também de Mato Grosso, dê cursos para indígenas. Outra coisa é dizer que não existe em todo o Brasil uma universidade indígena, pensada, gerida, administrada por indígenas, com cursos de indígenas ministrando, seja em qualquer área de conhecimento. Então, era isso, e se você soubesse, a partir daí, juridicamente, a gente iria entrar, por que tanto só no Amazonas? Vamos fazer isso aqui no Rio, São Paulo, sustentar lá no UNB também, juridicamente, e quem sabe em outros lugares também, para que indígenas escrevam e entrem lá. Cotas, por exemplo, na UERJ, para indígenas, complicado. O Baré está aqui fazendo mestrado, esqueci. Mas ele não entrou por cotas, não, porque o Baré também é teimoso. É isso, eu quero saber juridicamente que é para a gente começar a trabalhar assim. Desculpa, só antes de você fazer a sua resposta, só uma pequena observação. Aqui no Museu Nacional, né, você já deve conhecer o programa de antropologia social lá, ele tem cotas para indígenas e no programa, isso não sei quão oficial isso é, mas parece que a linguista Dona Franqueto, ela também trabalha orientando pesquisas por meio da antropologia
social. Então não é exatamente um programa de linguística, mas as pessoas indígenas que desejam trabalhar com linguística podem ocasionalmente recorrer a ela. Aí tem que ter essa interlocução natural, mas é isso que eu sei. Oi, já que falou de cotas e os amigos aqui, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre cotas, não é? Deixa eu só responder aqui a pergunta do Zé. Juridicamente tem uma coisa que dizem que abre precedente, né? Então, o Paulo entrou com processo na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. Então, a partir daí, desse ganho dele, já se abriu o precedente para outras universidades. Então, eu acho que nem precisa mais agora entrar com recurso judicial para isso, porque já uma universidade federal já fez isso. Então, eu acho que já entra num processo lá de academia para inserir. Você já está lá. Entrar para academia ou é por conta própria ou cotas mesmo. Aí não tem jeito, né? Aí é uma outra discussão, entrar para academia. Aí é como a Sarissa falou, assim, tem que ter cota. Universidade específica, então, aí é um processo que tem blocos e blocos de documentos que tem que ser apresentado ao Ministério da Educação e tudo, inclusive com tantos números de doutores, tantos números de professores, enfim. Aí é uma discussão que vai durar anos a gente aqui. Mas assim, eu acho que já tem gente fazendo isso e tem que fazer mesmo. Quando eu fui lá no MEC, a secretária lá do ministro da Educação, eu levei, em 2013, eu levei a proposta de criação da primeira universidade indígena do Brasil, no Rio de Janeiro, e eles disseram que uma junta de reitores de várias universidades do Brasil tiveram uma reunião e eles concordaram em não aceitar o nome universidade para as famílias indígenas. Mas é isso mesmo, tem uns procedimentos legais e inclusive constitucionais para se criar uma universidade. Tem que seguir tudo, infelizmente. Não, mas eles não queriam nem aceitar. Não, então, mas infelizmente a gente tem que seguir todos esses parâmetros constitucionais e se não for aceito por uma junta de reitores, vai outra vez por outra junta de reitores, enfim, é um processo constitucional mesmo. Porque criar uma universidade no Brasil, não só para índio, mas para branco também, é difícil. Entendeu? Então é uma luta bem árdua e tem que ter mesmo um aparato jurídico bem grande e uma grande comunidade de gente pensando isso, e inclusive juntando reitores de universidade para pensar isso junto, para ter uma força maior. Infelizmente, a construção de uma universidade, de uma faculdade, é algo constitucional e tem que seguir uma burocracia que a gente não está acostumado ainda. Zé, só para... boa tarde a todos, Anapuaca, Tupinambá. Só para dar uma dica para melhor caminho, Zé Ibaré. Em vez da universidade, comece com a faculdade. Um curso é muito mais fácil. Você não vai passar por esses trâmites do MEC, doido, maluco, e não vai ter nenhum reitor querendo ceifar o processo. Faz primeiro uma faculdade pensando nessa estrutura. E aí, cada momento cria-se um curso. Depois de 5 cursos constituídos, aí você entra na universidade, eles são obrigados a aceitar. Então, o primeiro fator, criar uma faculdade indígena. Depois, segue caminho, vai ser tudo muito mais fácil e eles nem vão perceber que entrou. Exatamente isso. Uma faculdade você pode, como pessoa, inclusive como pessoa jurídica, né, como um CNPJ, você pode abrir uma faculdade. Só tem que seguir as regras lá de tantos professores, tantos doutores e tal, e tantos cursos, que nem é tanto, acho que precisa de 3 cursos só, e 2 doutores que você está na universidade, é bem mais fácil. Esse é o caso das Zumbi dos Palmares, por exemplo, né? Eu acho que é o caso de um monte de universidade aí, que não são universidades, são faculdades, né? Esse é o caminho mais fácil, assim.
Agora, universidade mesmo, aí tem faculdades aí com 80 anos que não são universidades, faculdades que não são universidades, que não conseguiram ainda esse título de universidade. Eu não sei essa proposta de faculdade também. Mas acontece que a recebendo visita, né? Não pode falar. De outras universidades independentes da Área do Sul. Segundo o México. Ah, mas aí é legislação diferente. Bolívia, na academia. Falando de pluriversidade, parceiro, pluriversidade. Legal, várias etnias. Temos espaço? Ah, a universidade já foi falar disso. A campus tem que ter, criar curso em outros lugares, tem que ter espaço para campus. Nós estamos dizendo isso. MEC, outro, parceria nós queremos. No início, foram outra universidade e alguns professores levaram a proposta para a universidade. Por exemplo, o UERJ indígena. Não, queremos ali no espaço, o UERJ indígena, UF indígena, porque tem cursos, parcerias e outras universidades que interessam. Aceitar. Mas 17 anos para aceitar. Não, nós estamos aqui. Então, fora disso, da Constituição é autônomo, e autônomo é autonomia, aí autonomia já não precisa de mais nada, só de você mesmo. Só de juntar o grupo aí, juntar dinheiro e construir o prédio e fazer. Aí a autonomia é autônomo. Aí não precisa discutir com mais ninguém. Posso falar sobre essa? Boa tarde a todos. Meu nome é Micael Oliveira, eu advenho do estado do Amazonas. Eu sou o primeiro remanescente dos povos do Amazonas, né? Pela parte da minha mãe, eu sou Baré, pela parte do meu pai, eu sou Maué, né? Um do Rio Negro, outro do Rio Amazonas. E eu sou o primeiro a entrar na universidade ali pelo sistema de cotas, né? Eu nem queria, na verdade, não vou mentir, nem queria estudar, eu só queria vender o meu artesanato, a minha arte. Eu sou mestre artesão, eu viajei o Brasil vendendo arte e cultura indígena. E cheguei no Rio de Janeiro e tive muito embate com o Rapa, porque o Estado ele tem que proteger a arte indígena. Mas só que a Guarda Municipal não sabia disso. Né? Sempre todo mundo saia correndo, olha o Rapa! Todo mundo saía correndo, eu ficava, encarava eles e falava que tinham direito pela parte do território nacional. Mas os caras não. Enfim, o Estado, eu notei que o Estado estava me empurrando para a marginalidade. Então, eu quase que estava indo no caminho que ele estava me empurrando, como empurra todos os indígenas, né? Mas aí eu tive essa perspectiva de, pensando junto com os meus ancestrais, de voltar a estudar, né, para eu, quem sabe, eu melhorar a minha situação de vida, né, que eu morava nas ruas aqui do Rio de Janeiro. Quem me dera tivesse a Aldeia Maracanã aqui para eu, no tempo que eu cheguei no Rio de Janeiro, para eu pelo menos encostar minha cabeça lá, né? Encostava a cabeça mesmo na rua, né? Dormia aqui na rua do Rio de Janeiro. E pensei mesmo porque eu da marginalidade, mas não valia a pena, e aí eu voltei a estudar, porque quem sabe eu realizava o meu sonho de mudar a minha vida, o segundo sonho de lutar para que, se eu tivesse um ensino, eu poderia conversar com o governador, com o prefeito e mostrar para eles que que eu tinha o direito de vender a minha arte e cultura na beira do mar, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quem sabe também lutar pela causa indígena, porque desde pequeno que eu sofro preconceito, nossa, quantas coisas que ele já passou por eu ter essa cara, né? E não só lá no Amazonas, mas no Nordeste, no Centro-Oeste, por todos os lugares que eu passei, né? Sempre sofrendo preconceito e fazer alguma coisa para mudar essa realidade, para, sei lá, conseguir a nossa liberdade, que as pessoas conheçam verdadeiramente a nossa cultura,
né? Que a cultura deles também, mas eles valorizam mais a cultura europeia em detrimento da sua própria cultura, do seu próprio sangue, que é indígena. Enfim, e aí eu voltei a estudar, fiz o pré-vestibular e passei para a UERJ, assim, foi tão surpresa. Eu sou a primeira pessoa da família, minha mãe é analfabeta, meu pai também é analfabeto, né, lá no Amazonas. E aí foi uma felicidade, eu adentrei a universidade e fui começando a ter contato com os dizeres acadêmicos, né, fui me apropriando, né, do que a academia estava falando. E eu vejo falando preconceito na universidade, nossa, como eu sofri lá dentro da UERJ. São perguntas assim que deixam todo mundo chateado, e eu sempre ficava chateado. Mas, e quando eu ficava chateado, eu dava respostas para eles mal criadas. E aí eu percebia no olhar deles que eles sentiam decepção, sentiam até raiva, né? E eu vi que não estava construindo nada. E aí, a partir do momento que eu comecei a me apropriar dos dizeres da Darcy Ribeiro, olha que o povo brasileiro não conhece o índio, né? E aí eu fui prestando atenção, nossa, né? Ele está falando lá na teoria, eu estou sofrendo aqui na prática. Né? As pessoas na universidade, meus próprios colegas, professores, cometiam vários equívocos, como diz o professor Bessa. Né? São vários equívocos que cometiam, e eu passava aqueles equívocos e estava lendo no livro, muito engraçado isso. E aí eu comecei a perceber e fui para a educação e conheci Paulo Freire, e aí ele falando que a educação, né, na sua educação libertadora, né, que a educação é o amor, né, quem ama ele educa, né, para a pessoa ser o melhor. E aí eu pensei, nossa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para eles, porque na verdade eles são ignorantes também. E aí, a partir do momento em que ele me perguntava, tu é índio de verdade? Isso não é mais índio? Com relógio, com calça comprida? Isso não é mais índio? Eu falei, não, chega aí, vamos conversar aqui. Olha, não é porque eu ponho um relógio no meu pulso, que aí eu ponho um relógio, pá, aí eu vou clareando. Aí passa por aqui a energia, aí me deixa louro, com os olhos claros. Não, eu continuo com essa mesma cor, com essa mesma cara, sofrendo o mesmo preconceito que eu sofri desde quando eu era pequenininho. Aí todo mundo assim, né? E aí, tem outros falando, pende de verdade? Eu falei, não, sou índio de brinquedo. Aí, não, era a resposta mal criada, mas eu via na olhar deles que não criava nada. E a partir do momento em que eu fui, né, eu começando a educá-los, dizendo, olha, não é bem assim. Então o índio, para cá, eu falei, ó, mano, chega aí, vamos ter um papo. Olha, o fato, eu não estou negando o fato desse nome indígena, mas isso, você não me conhece. O nome índio, ele não diz a minha cultura, ele não diz o meu povo, ele não diz de onde veio. E ademais, todo mundo é um sinal de respeito vocês chamarem as pessoas pelo nome, né? Que é um sinal de respeito ao outro ser humano. Né? E outra, né? Se vocês me chamam, por exemplo, chega um parente aqui no futuro, aí chega, pô, estudou um índio aqui, aí o parente vai dizer, pergunta assim, mas que índio? De onde ele é? Que povo que ele pertencia? Como é o nome dele? Vocês não sei, um índio. E aí quando eu comecei a explicar para eles, né, que o meu povo, que o meu povo era Baré, o meu povo era Maué, eu sou lá do Amazonas, a minha cultura é rica, ela tem mais de 2.000 anos. E aí o pessoal, né, se você não quiser me chamar pelo meu nome, porque é Micael, aí muita gente diz, Micael não é nome de índio. Mas, mano, Micael é um nome que está na Bíblia, é judeu, nós fomos catequizados, pelo amor de Deus. Né? E aí as pessoas, né, aí eu vi nos olhos das pessoas o arrependimento, ao invés de ver o ódio e a ignorância, eu comecei a ver o arrependimento, e eles me falaram, poxa, Micael, me desculpa, posso te chamar de Baré? Eu falei, pode. Se você me chamar pelo nome do meu povo, você não está enaltecendo, não está falando do nome, mas pelo menos você está enaltecendo o meu povo. Quando chegar alguém aqui, vai saber que um Baré estudou aqui, que ele é lá do Amazonas.
olha aí que coisa mais linda, que você tem alguma coisa para falar, ao invés de dizer, não, eu sou um índio. Né? E aí, eu já posso abraçar. Então eu percebi que isso era uma arma. Eu percebi que a educação é a única arma que eu podia usar, né? Que a gente pode usar, né? Para combater a ignorância que existe em todos nós por causa justamente do discurso do colonizador, né? Que meteu uma ideia truncada na cabeça, no inconsciente coletivo do povo brasileiro. E aí eu descobri, porque as nossas armas, todas as que nós usamos, burduna, flecha, zarabatana, todo boleadeira, todas as armas indígenas, a única coisa que causou isso foi o nosso genocídio. Foi a única coisa que causou, foi o genocídio, a desculpa para eles cometerem genocídio. Aí eu descobri que a única arma que nós temos e a única arma que nós podemos usar é a educação. E então, a partir desse momento, aí nossa, tudo mudou. Eu me apropriei dos saberes acadêmicos, né, que estavam nos acadêmicos, e usei essa arma para construir uma coisa melhor, construir algo melhor. Eu vi que construiu algo melhor porque as pessoas vinham me abraçar e não se afastavam. Ao invés de eu fazer inimigos, né, pessoas do outro lado, não. Eu conquistei a solidariedade deles. Esse foi o pulo do gato. Né? É esse aí que é o propósito. Então, no meio do ano, de 2009, né, que eu entrei no curso de História, no meio do ano de 2009, eu conheci o pessoal da Aldeia Maracanã, lá, o Zé e outros dos parentes que participavam da Aldeia Maracanã. Aí, a partir desse momento, eu comecei a me sentir ter um lugar na universidade. Não que eu já não tinha educado os meus amigos, os meus professores, me senti lá dentro, mas eu vi ali que tem um pessoal ali, nem um pró-índio assim, teve muita intimidade comigo. Enfim, eu vi o pessoal da Aldeia Maracanã e aí eu vi a oportunidade de pôr em prática isso que eu acabei aprendendo no meio acadêmico, de usar essa arma para construir um lugar que seja universidade, que seja faculdade, que seja centro cultural, mas construir um lugar aonde nós possamos, através de uma educação de mão dupla, né, de um feedback entre a floresta e o centro urbano, né, de um povo da floresta vir e ensinar a sua sabedoria e trazer, conquistar a solidariedade do povo brasileiro que realmente não conhece o povo indígena, né? E em contrapartida ele vem também e aprende, entra na universidade e aprende a cultura, né? A cultura da educação que veio da Europa, sim, porque ela veio no século XX, a partir do final do século XIX, século XX, ela veio para o Brasil, ela é europeia. Então vamos pegar essa arma deles, que é a educação, né? O meu pensamento, né? A minha linha de pesquisa vai nessa direção. Pegar a arma deles, que é a educação, mas com um porém. Nós temos que fazer a redução sociológica. Como bem diria um grande autor, o Negão, o grande guerreiro Ramos, na década de 70, falando para nós fazermos a redução sociológica. E o que é a redução sociológica? É nós pegarmos a educação deles e separarmos as doutrinas, separarmos preconceitos, separarmos racismo e pegar só o que nos interessa. E aí começamos a formar advogados, doutores, todo dentro, lógico, do fomento, do sentido de pertencimento ao povo indígena. E aí eu vi esse caminho e eu vi na Aldeia Maracanã. Quando eu saí naquela mesma noite, eu fui para a Aldeia Maracanã, nós fizemos uma grande reunião e lá nós criamos os GTs de cultura, não? O
pessoal está aqui para... Temos o GT de cultura, o GT de educação, GT de obras, enfim, fizemos uma organização ali indígena e a partir desse momento começamos mesmo a implantar, trabalhar, a fazer como é que se diz, palestras em escola, aí mesmo, nossa, foi ótimo para o meu currículo, aliás, foi ótimo para a minha vida Aldeia Maracanã, porque a partir desse momento, né, que começou esse ban, né, desde esse dia que nós fomos para lá e formamos esse GT, nossa, começamos a contação de história e a coisa começou a fluir. E aí, eu vi que esse é o caminho. Em 2010. Eu consegui reunir a Guarda Municipal, a Secretaria de... nós, né? Eles foram lá para uma reunião, a Secretaria de Cultura, a Guarda Municipal, a Secretaria dos Direitos Humanos, em 2010, não foi, mano? Então, quer dizer, meio ano depois que eu entrei na universidade, eu já fui lá, conversei com eles, conversei com o chefe da Guarda Municipal, falei das leis que estavam na Constituição, que protegiam a nossa arte, conversei com o chefe da Guarda Municipal, expliquei para ele por que a Guarda Municipal não sai, porque justamente quando entra outro prefeito, entra tudo novo e ninguém é informado de nada. Eu só sei que o que eu consegui, que eles liberassem a orla para que os indígenas pudessem expor. Nossa, eu realizei mais um sonho. E sem contar que eu entrei em meados de 2010 para fazer um estágio no Instituto de Arqueologia Brasileira. Já mudei mais no meu status de professor técnico em arqueologia. Enfim, a Aldeia Maracanã, ela me proporcionou tudo isso. Ela me proporcionou pôr em prática aquela minha utopia, aquele meu sonho que eu tive lá quando o Estado estava tentando me empurrar para a marginalidade. Eu dei uma volta no pescoço dele, trepei em cima da cabeça dele, do grande Leviatã, como dizia o Hobbes, né? Trepei na capunda do Leviatã, fiz ele trabalhar para mim. Ele pagou o meu estudo. Se bem que esse negócio de cotas também é um caminho muito, mas está muito no início, porque você não sobrevive na cidade do Rio de Janeiro com R$450, né? Nem na China, nem na Bolívia, que é mais barato, que é a moeda mais barata você não sobrevive com R$450. Então, o grande lance, ela ainda está muito no discurso, né? As cotas, tem pessoas que não compreendem a cota não vai facilitar a minha vida, não. Eu vou fazer prova igualzinho com todo mundo, eu não vou ter prova mais fácil do que todo mundo para entrar, não. Tem muitas pessoas que pensam equivocadamente em relação às cotas. As cotas é assim, é um tanto de vagas para determinado pessoal da escola particular, de tudo, né? Então as cotas, elas são isso. Por que outra coisa nós queremos a Aldeia Maracanã? Justamente porque também nós queríamos implantar ali, né, uma república para que os indígenas que viessem de outras partes do Brasil tivessem onde morar, né, e tivessem todo um aparato, todo um arcabouço de quem já está na universidade, como vários indígenas no Rio de Janeiro, para poder, que sabe o caminho das pedras, para poder guiar esse povo, e assim nós podemos ensinar a população brasileira. E quem sabe, para nós lutarmos contra as empreiteiras, contra todos esses caras que estão aí, né, nós temos que conquistar a solidariedade do povo brasileiro. Porque eu acredito que sem a solidariedade, assim como na universidade, sem a solidariedade dos meus amigos, eu talvez não teria nem terminado a universidade. Então o meu pensamento dentro da Aldeia Maracanã vai nessa direção. Né? Por isso que a gente lutou, bateu o pé até o final, não quisemos. Né, me ofereceram, o governo, a Secretaria de Cultura me ofereceu um trabalho e como eu era universitário, eu ia ganhar mais dinheiro que todos. Enfim, graças, eu não vendi a minha índole, graças. Ainda bem, hoje eu estou na minha pureza, né, estou nessa batalha, você tem que estar pura. Não vendi minha índole e nós estamos aí, para mim é uma honra. Hoje em dia eu estou formado, eu sou professor de história, né? Eu sou historiador e agora eu estou no meio do meu mestrado,
né, que também vai nessa linha aí, que é o índio, o autoritarismo e a aldeia Maracanã, né, que eu estou trabalhando e debruçando em cima dos documentos do relatório Figueiredo, né, para ver se nós justificamos de vez, né, esse espaço aí que já tem mais de século, né, que está aí e que merece ser dado à causa indígena, porque, como diria o professor, o Marechal Rondon e o Roquete Pinto, né, que foram os iniciadores da causa indígena, né, no Rio de Janeiro, então capital, né, o Brasil ele tem uma dívida moral com os povos indígenas. Então eu acho que é chegada a hora de nós darmos a oportunidade para os povos indígenas tomar o seu protagonismo, tomar as rédeas da sua alma, do seu futuro na sua mão. Eu acho que não há outro caminho, o caminho é esse. Nós temos que formar mesmo parentes advogados, nós temos que ter parentes na política, nós temos que ter uma bancada indígena, nós temos que fazer frente, né, a essa máfia que está incrustada no poder, né, há muito tempo. Então, muito prazer. Eu vou parando por aqui porque o Zé falando, sabe, eu sou como historiador, né? Mas só para fechar, o nome do meu TCC, da minha monografia é Uma Utopia da Emancipação, né? É a Aldeia Maracanã, uma ruptura na conjuntura da causa indígena brasileira. Mas uma ruptura por quê? Uma ruptura porque nós queremos romper com o sentido de tutela verdadeiramente que diz que foi rompido na Constituição Federal, mas aqui até hoje nos acorrenta. Então esse é o sentido de ruptura com tudo isso toda essa forma de trabalho que vem sendo feita em cima do povo brasileiro. Muito obrigado, indígena brasileiro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Se fosse às 5, não sei se vocês querem fazer um comentário de uma questão que você falou para fechar. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é quase meio nada a ver, mas é um pouco a ver também. Pensando, Potira me lembrou, falando agora, de uma conversa que a gente teve ao longo do processo sobre a apropriação cultural, porque né, no processo de Aguataporã a gente viveu essa coisa mais voltada para aquela história da menina do turbante, né, enfim, e os movimentos negros com muita, né, enfim, muita resistência, apontando muitas questões da relação de apropriação cultural, que é uma questão que eu entendo que é vista de uma maneira muito diferente, né, de modo geral, assim, dos movimentos indígenas, mas que é uma problemática do contexto urbano, por muitas razões, dentre elas, inclusive, porque do comércio, né, se tem uma sobrevivência importante que não tem como se separar da questão da apropriação cultural. E já que também a gente está aqui no processo de fazer uma exposição, enfim, como o Pablo falou, também tem todo o interesse de vários artistas de contribuir para a luta indígena através do seu próprio trabalho, né, como artistas, e aí isso esbarra também, tem vários pontos, né, delicados aí, não só de apropriação cultural, mas outras questões éticas e políticas. Então, como tem tanta gente aqui pensando isso, eu queria, sei lá, se alguém quisesse comentar alguma coisa a respeito, acho que seria legal, ajudaria a pensar um pouco também o lugar do museu, né, diante dessa questão. Eu queria que você falasse da experiência da rádio que vocês fizeram no Carnaval. A gente fez um experimento social, fomos antropólogos dos brancos ali, né? Chamamos os brancos nossos brancos. No Carnaval a gente estava fazendo parte, eu e o Ana Clara, fazendo parte de uma série de TV que vai passar no ano que vem, em todas as TVs públicas. São 3 episódios e a série se chama Índio Presente, que é exatamente falando do indígena atual. E aí são 3 episódios e cada episódio fala de uma coisa diferente. Então tem terra, tem autonomia, tem preconceito, tem saúde, enfim. Ano que vem vocês vão poder ver isso em todas as TVs públicas aí. E num dos temas, que foi o último, foi sobre autonomia. E aí foi o único episódio que a direção
desse episódio foi uma direção indígena e todo mundo ali, né, ator participante, né, que era indígena. E aí, um dos blocos, eu e a Ana Placa aproveitamos o Carnaval do Rio de Janeiro para falar primeiro do tema da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que falava sobre, né, sobre o Xingu e tudo, sobre a luta do Xingu. E, paralelo, fomos visitar os blocos de Carnaval, né, porque Carnaval todo mundo sabe que tem pirata, índio, né, e palhaço. São as fantasias mais, né, usuais ali no Carnaval. E a gente queria fazer perguntas para essas pessoas. Você falou que ficava constrangido, né, com as pessoas e tudo, e esse é o modo de falar com as pessoas foi de tentar solidariedade. Eu mudei. Eu faço o processo inverso. Por muito tempo eu via a pessoa do Rio Negro, principalmente que é a área, e todo mundo, e eu, principalmente também na cidade, eu ficava constrangido com as pessoas, assim, né, baixar a cabeça, né, assim, senhor, eu não sei o quanto você sabe e tal, mas hoje eu faço o processo de deixar as pessoas constrangidas. Eu deixo as pessoas constrangidas. Eu não tô assim, não estou preocupado muito se isso vai ofender ou não as pessoas. E eu propus na placa aí nos blocos deixar as pessoas constrangidas. E a gente gravou, vai passar esse episódio, é o último episódio do ano que vem, provavelmente em dezembro. E a gente foi abordar as pessoas vestidas de índia no Carnaval. E a pergunta era: oi, tudo bem? Você é índio? E a pessoa, lógico, né, fala que não. Então por que você está vestido de índio? Você acha que ser índio é legal no Brasil? É divertido? Ser índio é ser feliz no Brasil? De onde você é? Esse cocar, de onde é? Como é que você vê a situação dos índios no Brasil? E as pessoas começavam a responder e tudo, e as respostas padrão era: meu avô era índio, minha avó era índia, eu tenho muito respeito pelos índios, e eu tenho muito amor pelos índios. Mas o que é índio para você? O pessoal vive em harmonia com a natureza, é o pessoal que vive com amor, né, pela natureza e pelas coisas vivas. Quase um hippie, né? Ser índio no Brasil é ser hippie, é ser paz e amor, de vez em quando tomar uma ayahuasca ali e ver tudo colorido, como se tomasse o LSD, né? E a gente começava a perguntar isso e falava assim: você já conheceu um índio de verdade? Um índio, né, em Piasco, a gente usava a palavra de índio de verdade porque era uma pergunta que faz pra gente, se a gente é índio de verdade. Você já conheceu um índio de verdade? Ah, nunca, mas eu vi na televisão e tal. Você quer conhecer? A gente chamava a Sônia Guarajara, que é a maior liderança indígena mulher hoje no país, que gerencia a APIB, que também é a maior organização hoje indígena no país. Então assim: Sônia, vou apresentar para você esse índio de Carnaval, e índio de Carnaval vou apresentar a Sônia, que é uma indígena mulher que luta todos os dias aí. E aí, fala assim: você quer falar alguma coisa para ela? Você, Sônia, quer falar alguma coisa para eles? E aí esse foi o episódio de constranger as pessoas. Por quê? Porque as pessoas se fantasiam de índio com aquele pensamento que eu falei no início, que índio é exótico. Índio serve só como apreciação ou como divertimento. E mostra a ética também. Eu já vi muitas meninas, tipo, elas alisam o cabelo, cortam, não, vou tirar foto aqui, eu sou índia e tal. Ser índio no Carnaval é muito legal, porque você é índio 3 dias, né? É muito bonito, você se diverte, você é feliz. Quero ver ser índio todos os dias nesse país. A gente voltou ontem do Mato Grosso do Sul. Quero ver ser índio agora, não demora tanto. Uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Eu já rodei o Brasil todo, assim, mas eu nunca tive para aquela região do Mato Grosso do Sul.
Sim, vocês sabem da Síria, Afeganistão, vocês sabem do Estado Islâmico e tudo, né? Sabe o que o Estado Islâmico faz com os inimigos? Eles colocam as pessoas de joelho e cortam a cabeça. E aí todo mundo fica chocado. Nossa, que horror isso. Sabe o que eles fazem com os Cadwell? Eles colocam de joelho e arrancam a cabeça. Vocês sabem disso? Vocês sabem que a gente passou por fazenda com o pessoal de R15? Com fazendeiro? Não estou falando de arma de 38, de pistola não, nem de espingarda. Estou falando de fazendeiro com R15, com ponto .50 apontado para a aldeia. Porque lá atravessa a fronteira da Bolívia e 16 fuzil custa uma Hilux. Você leva uma Hilux para lá e você troca por 16 a R15. É uma situação de guerra, é igual ao Irã, é igual ao Afeganistão. É a situação de ficar em reserva mesmo, não poder sair para a estrada. A gente passou por uma estrada lá e a gente, ou é corajoso, ou é muito doido, ou sei lá o que, a gente tem que mostrar mesmo. A gente filmou lá o avião jogando veneno em cima das aldeias. E lá um monte de criança, de idoso, e não é um dia só, é constantemente, é um terror psicológico, físico, é um terror de quando eu entrei na cidade daqui da Uana, tinha um outdoor escrito assim, tinha uma foto da fazenda onde os terrenos retomaram, e falando assim, há 4 anos de invasão indígena, na entrada da cidade, com a recepção que eu e ele tivemos. São cidades onde índio não pode estar no mercadinho para comprar. São cidades onde tem plaquinha escrito cachorro e índio não entra aqui. É proibida a entrada de índio nesse estabelecimento. É Brasil, gente. Por que a gente se sente tão constrangido com as nossas atitudes do povo branco quando deixa uma criança síria morrer, ou que quando alaga o barco de um grupo de sírios, ou quando joga uma bomba numa cidade do Afeganistão ou de Israel, e a gente desconhece essa violência que existe no Brasil. No Brasil, gente, é 24 horas de ônibus e 4 horas de avião até lá, daqui do Rio de Janeiro. Entendeu? E a gente se preocupa com coisa que é do outro lado do mundo, que já tem um monte de gente preocupada lá. Não que não seja importante, né? A gente tem que se preocupar sim, porque o mundo todo está uma situação muito complicada. Mas a gente tem que olhar também aqui perto, né? São nossos vizinhos. São nossos vizinhos, gente. São nossos vizinhos que levam tiro e que tem cabeça arrancada e a cabeça jogada na frente da escola indígena, cheia de criança ali. Entendeu? Não estou falando isso para criar esse terror e tal, essa coisa. Eu estou falando que é uma coisa que é verdade, assim. Entendeu? De verem que índio está indo para um lugar lá para a aldeia e tentar de todo jeito impedir que as pessoas entrem lá. De revistar as pessoas no aeroporto, de mandar tirar a roupa, perguntar o que vai fazer lá, quantos dias, com quem vai ficar. Entendeu? Isso é o Brasil. Esse é o Brasil. Então, eu, antes de ficar constrangido com alguém, eu tenho que deixar essas pessoas constrangidas, para vocês pensarem assim, no que elas estão fazendo. Será que se fantasiar de índio no Brasil, de usar uma camiseta escrito, sei lá, um grafismo indígena, de usar um cocar, de usar um bico de penas, será que isso realmente é uma valorização à cultura indígena? Ou é só um exotismo? Ou é só um comércio? Entendeu? Eu estou muito chateado de ter voltado de lá. Eu estou muito chateado com o que eu vi, com o que eu deixei para lá. Eu fiz muitas amizades lá com as vovós lá, me receberam super bem. E eu fiquei revoltado de passar por todas aquelas fazendas e ver aquele monte de gente lá. Entendeu? Ocupando um território que é indígena, ocupando um território que expulsaram os índios de lá e agora os índios querem voltar e são recebidos a bala. Entendeu? E não é só fazendeiro, são todos os políticos de lá, é a polícia de lá.
tudo, assim, é a bancada ruralista no Congresso, no Senado, é o nosso presidente aí, entendeu? É um terror que o governo brasileiro faz contra índios, é uma violência contra índios, e que a gente não vê na televisão, a gente não vê nas revistas, só vê essas coisas, exotismo e pejorativo em relação a nós. Agora esse pessoal da aldeia está sofrendo, mesma coisa que vocês sofreram na aldeia Maracanã, entendeu? Mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vocês podem correr para outra rua, podem, né, correr para um outro lugar. Lá não tem pra onde correr não. Lá não tem pra onde correr não. Lá é avião em cima jogando veneno, é fazendeiro embaixo atirando. Se você me permite, ainda tem mais. Essa divulgação é tão maçante. Eu estive em Brasília, até com a Nova Jajara, agora tem uma semana. E a gente andando ali do Mané Garrincha, até lá, que são mais ou menos 2 quilômetros, eu próprio estudei conhecer terreno mesmo, se pisar na terra, né? E as pessoas abrem as janelas do carro, o cara tinha mais cara de índio, qualquer outro índio que ali estava. Seus índios vagabundos, vai trabalhar, entendeu? E o cara desconhece, não entende, não consegue entender, que já foi ocupado dele, e ele se investe, se traveste de branco e passa a ter esse comportamental, sabe? Se vergonha de se tornar o índio, o índio que ele perdeu no meio do caminho. Está me entendendo? Então, não é só a questão lá dessa bancada ruralista safada, esse caiado podre, entendeu? Essa podridão que tem por aí. Não. É como é que o cara consegue massificar o povo também. E fazer com que ele entenda que, apesar de você ser um índio ou um descendente direto de índio, você tem que agredir o teu irmão. Porque isso que é bom. Mas olha só, o bloco do jornal é quanto tempo? 15 minutos. A cada 15 minutos você recebe o agro é pop, o agro é pop, o agro é pop. O agro é pop, e se o índio for contra o agro, ele é o inimigo. Mas desde quando o agro é pop, se o povo... Eu como publicitário, eu acho fantástico essa estratégia, porque como publicitário eu sei que funciona. Sei que funciona isso. É uma massificação. Em relação à apropriação cultural, essas coisas, eu quero primeiro parabenizar o museu. Sabe? De novo, já falei naquele dia, é a primeira vez que eu vi índios participarem do processo todo de construção de uma exposição, de construção de um discurso dentro de um museu. Assim, não foi só os pesquisadores brancos, nem só os curadores, né, que fizeram a exposição, que pegaram o material aí e fizeram. Eles podiam fazer isso. Eles podiam, inclusive tem a autoridade para fazer isso do museu, né? E aí a preocupação de se consultar os indígenas, de pedir permissão, de pedir orientação, eu acho que foi muito importante, porque eu não tinha visto isso em nenhum outro lugar. Eu estou repetindo isso de novo, mas não tinha visto mesmo isso em outro lugar. Entendeu? Nunca vi esse tipo de abordagem. Eu quero parabenizar Pablo, Clarissa, Júlia, Mariana, cadê o resto aqui? Todo mundo daqui do museu, entendeu? Que inclusive me receberam super bem, assim. Eu não sei se eu fui chato às vezes, sei lá. Que às vezes, e eu acho que a exposição representou bastante as pessoas que estiveram ali e tal. Lógico, 100%, né? É impossível. Sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito e tudo. Mas, como é a primeira vez, inclusive, eu acho que até é justificável, né, isso. Ninguém vai acertar a primeira vez. Nem o Ronaldinho Gaúcho não acertou provavelmente o primeiro chute dele ao gol. É uma construção que agora vai ser, né, feita a partir dessa exposição. Sobre a apropriação cultural também é engraçado que hoje eu compartilhei um post que a Louis Vuitton pagou a multa a indígenas norte-americanos
sobre o uso de utensílios e o uso de grafismo nas roupas. Isso. E o discurso, não o discurso, mas a caminhada que o pessoal do Canadá e dos Estados Unidos está fazendo já é muito antigo, muito maior que a nossa, assim, indígena. A gente se inspira muito, inclusive na comunicação. Lá já tem TV indígena, já tem universidade indígena, já tem moda, inclusive, indígena. Tem pessoas que já trabalham com isso há muito tempo, a gente se inspira muito neles. Mas é a caminhada de 60 anos à nossa frente. Então já estão estabelecidos, ainda estão construindo ainda. A gente está fazendo isso no Brasil agora. Eu fico assim, eu fico de olho sempre nas coisas, porque ser índio, esse índio de carnaval está na moda, né? Ser índio de carnaval está na moda. É muito legal, você tem essa parte de orgânico, de vegetarianismo, de ser mais natural, de não consumir tanto, nessas coisas todas. É deixa as pessoas nesse clima de quem é mais próximo disso? São os índios, né? Os índios vivem em amor com a natureza, os índios vivem em harmonia entre eles e tudo. Ser índio é legal você usar uma roupa com grafismo, é legal você tatuar um grafismo no braço, um cordão, né? Proteção e tudo. E às vezes nem sabe o que significa, aquele grafismo tem um significado. O grafismo é uma comunicação indígena, ela diz muita coisa. Se você vê um Cadiuel com o rosto pintado, você vai saber de que família ele é, qual a idade dele, qual o clã dele, de quem ele é neto, de qual aldeia, entendeu? Mas você vai saber se ele é casado, se ele é solteiro. Se você vê uma mulher camaiurá com aquele grafismo lindo no corpo, você vai saber se ela é casada, quem são os pais dela, de qual aldeia ela é, de qual clã ela é. Então o grafismo ele não é só bonito, ele é bonito, mas ele não é só isso. Ele é uma identidade, ele é uma comunicação. Então quando alguém usa uma camisa com grafismo, aquela camisa com grafismo que ele comprou na C&A, na Riachuelo, na Líder, na Zara, aquela camisa é só um produto, é só uma peça de algodão estampada. Que a pessoa vai lá e fala assim, que lindo, né? Que bonito. Vou tirar muitas selfies com essa camisa, né? Vou ganhar muitas curtidas no Instagram, no Facebook. E aquilo vai como comércio. E aí quando um índio vê aquilo, aquilo é uma frase, tem um significado. Mas em contrapartida, quando vê o índio na rua assim, se assustam, incriminam. Então, foi o que eu falei na abertura da exposição. Que o índio ele é para ser exibido e apreciado dentro do espaço do museu. Mas quando as pessoas saem, não tem nenhum significado, é só, sei lá. E índio é só para ser apreciado de longe. É como você visitar um zoológico e olhar assim, que lindo leão. Mas quando você vê um leão na rua, você está correndo com medo. Né? Ou quer matá-lo, né? Pois é, e essas roupas, essas coisas, essas peças são vendidas sem nenhum significado, sem nenhum interesse educacional, sem nenhum interesse em transmitir uma cultura. É só um pedaço de algodão com uma estampa, é só um brinco, é só um colar de... Olha que loucura. Eu estou vendo muito isso aqui no Rio de Janeiro, estou vendo isso na verdade no Brasil todo. Colares de dentes, de plástico. Tá vendo? Quando você faz um colar de dente de algum animal, você está tentando se comunicar com aquele animal e tentando ser parte daquele animal e adquirir algum conhecimento daquele animal. Um dente de onça, por exemplo, que é muito tradicional. Aí você vê um monte de dente de plástico vendido aí a, sei lá, não sei quantos reais, não vi, posso ter os camelôs de dente de plástico, aqui, né? É uma maneira de se comunicar com a onça de plástico.
Aí nos tornamos pessoas de plástico, né, também, né? Pessoas descartáveis, pessoas sem vida. Porque quando é um animal, o animal tem vida, tem espírito. Agora, um pedaço de plástico não tem vida, não tem espírito, não tem nada. É isso que as pessoas estão se tornando hoje. Pessoas de plástico, pessoas de descartável, pessoas que quebrou de um por outro. É aquilo que o Rousseau fala, né, muitos séculos atrás, que quanto mais civilizada, né, o povo, mais artificial é. Então, isso cai muito bem, né, nessa tua colocação de que a vida está ficando artificial demais. Rousseau também só copiou o que ele observou dos índios, né? Aí Rousseau colocava lá no final do livro dele, lá na dedicatória, 70% dessa pesquisa eu dedico aos índios do Panamá. E o pior disso, da moda, é que ela passa. E depois que ela passa, ela é discriminada. Isso que é o pior. Produto, né? Estão usando essa camisa de índio, não dá nem mais na moda. Tem uma história, até na moda agora tatuar coisas de grafite. Aí tem né, que está no carnaval, inclusive, gravando os episódios da série. E aí o cinegrafista, né? Não vou dizer o nome, mas o assistente de cinegrafista, ele tinha tatuado na perna uma tatuagem Yalapiti. Yalapiti. Bonito, assim, muito bem desenhado, assim. A gente perguntou dele o que significa. Aí ele falou assim, me falaram que é uma pessoa forte, né? Uma pessoa corajosa e tudo. E aí a gente encontrou duas Yalapiti, a gente começou a rir dele, assim. A gente, meninas, o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, tá vendo aquela tatuagem na perna do teu amigo lá? Então, significa borboleta, uma tatuagem de menina virgem. É tipo tatuar aqueles símbolos japoneses, aí diz que é amor, mas ninguém sabe o que significa. Eu vi uma vez que eu estava no Japão e pediu, botando as costas da tatuagem, símbolo do tal. Sabe, depois ele sabe de dia nele. Ele estava fazendo propaganda no restaurante do cara. Vai no restaurante tal, aquelas costas tem obra osso. Aí sabia o que fala sobre apropriação cultural? Eu acho que na verdade foi contemplado. Essas experiências eram muito boas. Quando alguém me pergunta de apropriação cultural, eu falo dessa experiência da arte que vocês fizeram. Foi uma maneira muito educada de tratar o assunto, né? Os indígenas norte-americanos, eles usam essa hashtag que é meu costume não é só fantasia, né? Acho que vale pensar por uma questão de respeito, assim. Tem alguns elementos que são tradicionais, que são para alguns rituais específicos e pra gente é um pouco estranho ver isso, uma pessoa andando assim. E às vezes no carnaval é mais delicado ainda, porque é uma postura muito complicada para usar esses elementos tradicionais. Fetiche, né? O carnaval é total fetiche. E as mulheres indígenas no mundo são todas fetiche só, fantasia sexual. Tem isso também. E é uma questão muito delicada também, porque tem isso que os parentes também vivem do artesanato, então vende isso. E eu acho que tem que ter um bom senso e cada um avalia, porque também é delicado falar para uma pessoa não usar um elemento indígena. É um pouco. Mas aí é melhor usar comprado de um indígena que comprar um C&A. Até eu vi um dia os parentes vendendo na rua e a mulher perguntou o preço do cacau, o indígena falou e ela falou, porque no site lá da China é mais barato o cacau. Além de querer usar cacau, ainda quer comprar na internet da China. Lá na Terra Terena a gente passa por uma experiência dessa, né? A gente foi comprar os mantimentos e aí fala assim, no mercado aqui da cidade é mais barato e tudo. Aí a gente perguntou, mas não tem mercado lá na aldeia? Não tem mercadinho lá na aldeia? Tem, mas lá é mais caro. Eu não, prefiro gastar mais caro e deixar o dinheiro dentro da aldeia e gastar aqui e deixar para esse pessoal do Friboi aqui.
A ideia é sempre isso. Se você tiver a oportunidade de comprar de um indígena, compre dele. Compre dele, porque com certeza ali, ele pode até não passar para a comunidade dele, mas você vai estar ajudando a família dele. Ou ele mesmo, entendeu? Você vai comprar numa loja, numa grande loja, você vai estar alimentando não um indígena e a família dele, você vai estar alimentando trabalho escravo, você vai estar alimentando mau patrão, vai estar alimentando toda uma rede de negócios que se baseia na exploração do outro. Isso muito acontece no centro, né? Eles trazem muita coisa dos indígenas, trazem quase de graça, vende barato, tira a valorização do que é o artesão e a coisa indígena do artesanato, cada arte é uma arte, aí não tem explicação de nada e fica lá por nada, né? E aí vende assim, minha aldeia já foram lá comprar bastante artesanato, botaram aqui, aí e também deram na época um cheque sem fundo, que até hoje eles nunca receberam nada, mais de 5 mil de material. E eles, coitado, nunca iam vir aqui cobrar. Aí quando ele chegou na loja, tudo Guajajara, ele falou assim, esse material vai te dar, vocês compraram aonde? Aí a gente entrou em contato com a aldeia lá, falaram, ó, foi comprado tudo em aldeia, deram um cheque e nunca pagou. Aí o cara até sumiu daí, trocou de loja, sei lá. Entendeu? E fazem muito isso. Entendeu? Isso aí são casos. Não vou ver. Agora imagina quanto eles não fazem isso, né? Quantas coisas eles não compram baratinho, saco de saco, vende aí baratinho, e não tem o preço da arte, que é o anel, da pulseira indígena, que é feita uma arte, entendeu? Tira toda a valorização da arte indígena, que é o material. Isso é legal quando ele fala, mas fala que é melhor comprar do indígena, né? Ele vai falar qual povo, qual a arte e por que está usando, entendeu? São vários aspectos. O capitalismo ele se apropria dessas estéticas também, né? Teve o caso das havaianas também, que fizeram um grafismo que depois gerou uma polêmica, porque era um grafismo sagrado e era usado para pisar em cima do grafismo. Aí tem aquela loja Scalen, não sei também, que está falando. Não sei, então que está com uma temática indígena e também sempre polêmica, sempre muito polêmica. Mas, falando aqui do nosso processo, eu acho muito interessante, é delicada essa relação com o museu, porque geralmente o museu, a visão que a gente tem é que trabalha com essas coisas mortas, né? Como a gente está vivo, os indígenas estão vivos aqui, então já a gente está aqui para falar da gente e a exposição ela traz todo esse movimento vivo que está acontecendo na cidade, né? Esses vários movimentos, esses vários indígenas aldeados ou não, urbanos. Então, eu acho muito interessante de ter esse processo de autodeclarar indígena para entrar na exposição também. Que entra um pouco nessa questão dessa apropriação também, um outro lado disso, né? Porque quando é livre, se a pessoa chega e fala que é indígena, ela vai entrar como indígena, né? Mas a pessoa se colocar como indígena, né? Entra aí, você está usando o tocar de indígena e você como indígena, o que você pode fazer com os indígenas? Eu acho que é um caminho também da gente pensar essa apropriação cultural, né? Já você está usando colar indígena, não sei, minha avó é indígena. A pessoa sempre fala, minha avó foi pegando laço, né? Sua avó foi estuprada, Não, então. Mas não é a história que é o problema, é que fala isso como se fosse um orgulho. Então, a resposta é: sua avó foi estuprada. Sua avó foi estuprada, você é filho de estupro. Lá, perto da aldeia, achava uma criança bonitinha, achava que era maltratada, trazia para ser criada dentro de uma cozinha. Então, esse se torna o pai de alguém, o avô de alguém. As pessoas falam isso como se fosse um orgulho lá, ela foi violentada, cara. Não, é outra maneira de lidar com isso, né? Porque realmente as pessoas não se dão conta de que a avó foi estuprada, de que são filhos de um estupro, né? É uma visão muito romântica, uma visão romântica dessa coisa. Essa história do português se apaixonou pela minha avó aí,
Não, então, é essa maneira, assim, não sei se eu soube expressar o que eu estou falando direito, assim, então eu estou querendo falar justamente nesse sentido de que a avó foi estuprada mesmo, que essa história não é romântica, não é bonita. Essa mesma história é uma história muito parecida com os negros. As negras que ficavam na cozinha, elas trabalhavam sem calcinha, porque o português as comia por trás para evitar fazer filho nelas. Entendeu? São as nossas histórias. A história do Brasil são essas histórias. Nessa coisa bonitinha então. que as pessoas gostam de entender. Tá? Não é essa coisa bonitinha. Eu te digo porque a minha história é essa. Sabe? Eu sou filha de índio, dado no passe. Entendeu? Roubado de uma aldeia. Sabe? E que não consegue viver bem aonde estava e não consegue fazer um retorno, porque a família não se deixava. Então a pessoa que passa a vida inteira amuada, ou dentro de uma cozinha, ou no canto do quintal escondido. Essa é a minha história. Tá? E eu me identifico como indígena. Claro, então é esse o caminho. É esse o caminho, justamente. A pessoa que conta essa história de que a avó foi pegando o laço e sorrir, é falar, você foi estuprado e você é um indígena. Então esse caminho é porque, então eu sou indígena, o que eu posso fazer como indígena? Quando a Potira fala que a cultura é nossa de todo mundo, é isso. A gente se reconhecer nesse espaço. A gente se reconhecer como indígenas, filhos de um processo de colonização, filhos de um estupro, e o que a gente pode fazer por isso, nessa situação. Eu vou contar uma história para que ela não se repita. Sem romance. Eu sou resultado disso. Mas como descendente indígena, e me identifico como tal, estou muito feliz. Porque eu não me identifico como cara de estupro. Sabe? Como a família, com essas pessoas que vieram isso, eu sou indígena. Está entendendo? Eu acho que o caminho é esse. Eu posso fazer mistura, entendeu? Tem outro que diz, não, porque a minha avó era lourinha do olho azul. Então, olhando, cara, um traço indígena, um traço de negro, que história é essa? Você gosta de contar e não convence ninguém, nem você está convencido disso. Procura a tua história real e passa a contar a tua história real, que com certeza você vai ter muito mais respeito dessa sociedade. E quando você bate de pé e fala assim, eu sou, você não vai dizer que eu não sou. Entendeu? Me prove que eu não sou. Agora, se você diz que eu não sou, eu digo mais, filho de preto não é preto? Filho de branco não é branco? Filho de índio é o quê? É índio, cara. Entendeu? É índio, não tem pra onde fugir, sabe? Não, eu acho que, eu não sei se eu soube me explicar, mas é justamente esse caminho. A gente é filho de eu sou a prova viva de que a colonização deu certo no Brasil, justamente por esse processo. Um processo de mestiçagem, um processo de não ter de não falar a língua da etnia do meu pai, por exemplo. Então, eu sou prova viva que a colonização deu certo no Brasil. Então, reconhecendo esse processo de colonização, me reconhecendo como indígena, fruto desse processo de colonização que ainda está muito vivo hoje, porque contar uma história de que a avó foi estuprada e sorrir em seguida é a prova viva de que a colonização deu certo no Brasil. É a prova viva de que a colonização deu certo no Brasil quando um cara indígena lá em Brasília bota a cabeça para fora e xinga os indígenas. Porque a gente teve que se esconder, a gente teve que negar a nossa identidade para sobreviver. Então agora também não negar esse processo de... Eu nem gosto dessa palavra mestiçagem porque vai supor que existe uma raça pura, não existe uma raça pura, então não existe, né? Mas entender esse processo de mestiçagem no Brasil, que engloba fenótipos ou não, porque também eu acho que é um caminho para a gente pensar da possibilidade das pessoas se entenderem como indígenas ou entenderem que tem sangue indígena na maior parte do corpo, mesmo não tendo um fenótipo,
do que ela pode fazer para a cultura indígena, que é a cultura de todos nós. Então, quando uma pessoa vem no museu e ela tem essa possibilidade de falar que ela é indígena, e aí vem essa proposta que a Radiane fez no carnaval, você é indígena? Então, peraí, vou pensar sobre o colar que eu estou usando, vou pensar sobre a tatuagem que eu fiz, eu vou pensar, sabe? Eu acho que é um caminho também, a apropriação cultural é um tema muito delicado mesmo. A gente só começa a discussão, mas eu estou feliz da gente fazer aqui também. Eu só queria botar uma colocação, voltando à parte que eu não sei explicar muito bem, eu sou essa parte da língua indígena na faculdade. Eu pessoalmente, eu acho que se colocar a língua indígena como estrangeira, eu acho um retrocesso. Ela é uma língua nativa. Eu acho que ela não deveria entrar como estrangeira. Mas a gente tem que falar desse governo brasileiro, né? Quando ele falou lá para mestrado e para doutorado você tem que fazer uma entrevista numa língua ou inglesa ou espanhol ou francês, tem um caso que eu soube que o nosso amigo lá falou, no Mato Grosso, o Perena, que a pessoa que ajudou a organizar o curso indígena dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele foi impedido de fazer o mestrado porque não sabia inglês. O cara criou o curso, né? Ele ajudou a criar o curso indígena dentro da universidade e ele não pôde fazer porque ele não sabia inglês. Então ele não passou na seleção, ele passou na entrevista, passou no tema do projeto dele, passou em tudo, na hora da entrevista em inglês ele não passou. Por quê? Porque é obrigatório na universidade, para mestrado, doutorado, você tem que passar por uma entrevista em inglês ou em espanhol. Não podem recorrer a um projeto de lei para tentar fazer isso como uma lei? Sim, a gente já faz isso há N anos aí. Não, a gente já fala, quando a gente vai ver essas coisas, a gente não fica parado, a gente vai em cima, mas é todo um processo burocrático e tudo, entendeu? Que infelizmente depende muito do nosso poder legislativo e executivo, e judiciário também. Nós somos representados. Esse que é o grande problema. Temos representação. Mais alguma pergunta? Olha, eu queria... Fala aí. Não, só terminar esse da apropriação, eu lembrei de uma coisa que Zé, duas coisas nesse processo de exposição que eu vivi, que eu acho que fiquei pensando agora, vendo vocês falarem, que é meio um reverso da apropriação cultural, que é tipo uma impregnação cultural, que é tipo, sei lá, quando a gente tava na primeira visita à Aldeia Resiste, Zé tava pintando alguém, que eu não lembro mais quem, aí chegou um menininho, né, Zé da rua, depois 3, 4, 5, 6, 7, daqui a pouco o Zé já tinha pintado, sei lá, todos os meninos estavam passando na rua. E você vê, assim, né, negro, branco, indígena, que mora na rua e tal, e do mesmo jeito que eu vi Garapirá, por exemplo, pago, né, por, sei lá, um valor X, começar a pintar uma menina no Parque Lage, e quando a mãe descobriu que não ia sair, ele entrou em pânico, e ele falou, mas são só 15 dias sendo índio. Tipo assim, então você, é um lugar político também, de impregnar culturalmente, assim, outro que eu acho que no contexto urbano essas contaminações vão acontecendo, e que vai desde um gesto... super irônico, assim, como resposta, né, claro, do Garapirá, uma coisa de muita generosidade do dia a dia, assim, que o Cesac tem muito, enfim. Que eu acho que, sei lá, são coisas legais de ver, de pensar como essa resistência micro, né, diariamente, assim, que passa, né, por essa discussão toda. O que a gente está fazendo no Brasil, eu, inclusive, e outros amigos, é uma cópia do que fizeram nos Estados Unidos, como eu disse. Quando os parentes de lá viram que toda a cultura dele está sendo usada como mercado e tudo, e está sendo muito significado, o que eles fizeram? Primeiro eles processaram as lojas e as marcas, né, que é justo, e aí falaram assim, peraí, mas tem gente comprando isso, sem entender o que é isso. Vamos então começar a pensar como a gente pode dar significado a isso. E aí, eu até sigo nas redes, converso com alguém e tal, eles têm as marcas deles, de roupas, de tênis, de boné,
tem as revistas em quadrinhos deles, porque índio em revista de quadrinhos é sempre, né, alguém para ser combatido. Tem os super-heróis que eles criaram lá, tem os filmes que eles começaram a fazer, as músicas, tudo. E assim, e tudo lá tem um significado. Então tem bolsas feitas por eles, desenhadas por designers indígenas, tem lojas indígenas, e tudo ali já é o processo de ver essa oportunidade, de falar, peraí, vocês estão fazendo do jeito errado, sabe? A gente vai fazer do nosso jeito agora. Então quando a pessoa for com uma bolsa lá, Shein, ele vai saber a história daquela bolsa, o que é. Não é só um comércio, mas é como se fosse um processo de educação mesmo, né? De reescrita. Isso. E aproveitando que as pessoas que estão interessadas em comprar isso, né, e gerar lucro para a comunidade, né? Porque se aqui eu estou fazendo isso, né? Fazendo camisetas, estampas e tudo, e eu vejo que eu posso trabalhar numa agência de publicidade, eu posso fazer estampas, desenhos e tudo, né, de qualquer coisa e vender. Mas aí eu passei 5 anos na universidade para estar só fazendo as mesmas coisas que os outros fazem, né? Eu tenho tanta coisa para falar, tenho tanta coisa para mostrar, né? E o mínimo que eu faço é usar o que eu aprendi na faculdade, na universidade, nos cursos de extensão, tudo, para estar mostrando um pouco da minha cultura também, que seja numa camiseta, né? Eu prefiro um desenho meu com grafismo numa camiseta do que uma camiseta aí da Zara, sei lá. E os países dos Estados Unidos fizeram isso. Então, depois pode até pesquisar, aí tem marcas indígenas lá, tem tudo.